Até que ponto o dinheiro pode comprar a felicidade? E o que acontece quando um homem que tem tudo descobre que, na verdade, não tem nada? Esta é uma história sobre o luxo, a humildade e um encontro que prova que o verdadeiro valor de uma pessoa não está na sua conta bancária, mas no tamanho do seu coração. Prepare-se para se emocionar. Mas antes de começarmos, já deixa o seu like para fortalecer nosso canal e comenta aqui embaixo de qual cidade você está nos assistindo hoje. Queremos saber até onde nossa história chegou. O único som no imenso salão de jantar era o tilintar solitário de um garfo de prata contra a porcelana fina. A luz fria do anoitecer entrava pelas janelas que iam do chão ao teto, revelando um céu de anil e pintando o mármore do piso com sombras longas e melancólicas. No ar, pairava o cheiro de um assado caro e de temperos que custavam mais do que o salário de um mês de muitas pessoas, mas que não traziam qualquer aroma de lar. Era apenas o cheiro da perfeição. E a perfeição, Ricardo estava descobrindo, era terrivelmente vazia. Ele estava sentado na cabeceira de uma mesa de jacarandá polido, longa o suficiente para acomodar um banquete para 20 convidados. Na outra extremidade, a quase 10 metros de distância, estava sua esposa, Verônica. Ela não comia. Seus dedos finos e adornados com anéis deslizavam pela tela de seu celular, o brilho azulado do aparelho sendo a única fonte de calor em seu rosto impecavelmente maquiado. Eles não se olhavam. O silêncio entre eles não era de paz, mas de um vasto campo de batalha, onde todas as armas já haviam sido disparadas e restava apenas a exaustão. Ricardo pousou o garfo, o som ecoando no vazio. Ele tentou, como fazia quase todas as noites, preencher o abismo. "Falei com o Marcos hoje", ele disse, sua voz soando estranha e alta demais para o ambiente. "A filha dele nasceu, chamaram de Alice." Verônica nem sequer levantou os olhos do celular. Um suspiro entediado escapou de seus lábios vermelhos. "Coitado", ela murmurou, a palavra caindo sobre a mesa como um caco de vidro. "Acabou a vida boa dele. Agora é só choro, fralda suja e noites sem dormir. Um péssimo investimento." A esperança de Ricardo, pequena como uma chama de vela, se apagou. Ele não sentiu raiva, apenas a velha e familiar pontada de tristeza. Ele olhou ao redor, para as paredes adornadas com obras de arte que não o comoviam, para os lustres de cristal que pareciam teias de aranha de gelo, para a mulher na outra ponta da mesa que compartilhava sua casa, mas não sua vida. Ele tinha conquistado o mundo, mas perdido a única coisa que importava. Mais tarde, no silêncio do quarto, ele se preparou para dormir. O quarto era enorme, decorado em tons de cinza e prata, parecendo mais um showroom de uma revista de design do que um refúgio. Verônica já estava na cama, uma máscara de seda sobre os olhos, isolada em seu próprio mundo. Ricardo caminhou até sua mesinha de cabeceira. Sobre ela, ao lado de um livro que ele nunca lia, havia um porta-retrato de prata maciça, pesado e frio. Ele o pegou. Seus dedos traçaram as bordas lisas e perfeitas. O porta-retrato não guardava nenhuma foto. Estava vazio, um retângulo de veludo branco esperando por um rosto que talvez nunca existisse. Ele sentia o frio do metal e se perguntava por quanto tempo mais conseguiria viver com aquele espaço em branco, não só no porta-retrato, mas dentro de sua própria alma. Perfeitamente. Prosseguindo para o segundo bloco. Atesula Sesgun. A quilômetros de distância da mansão silenciosa de Ricardo, em um bairro onde as ruas eram mais estreitas e as luzes dos postes mais amareladas e quentes, outra casa se preparava para a noite. O cheiro que pairava no ar não era de pratos sofisticados, mas de pão com manteiga e do sabonete de lavanda usado no banho de uma criança. A luz não vinha de lustres de cristal, mas de um abajur antigo, com a cúpula levemente torta, que derramava um brilho dourado sobre um pequeno sofá coberto por uma manta de crochê.
Neste sofá, sentada com a postura cansada de quem trabalhou o dia inteiro, estava Helena. Em seu colo, aninhada como um passarinho no ninho, estava sua filha Lara, de 6 anos. Os cabelos escuros da menina, ainda úmidos do banho, estavam presos em uma trança frouxa que a mãe fazia todas as noites. Lara não falava muito, mas seus olhos, grandes e expressivos, acompanhavam com uma intensidade hipnótica o dedo de Helena, que deslizava sob as palavras de um livro de histórias ilustrado. E então, a pequena estrela, Helena lia em voz baixa e suave. Decidiu que não queria mais ficar parada no céu, ela queria ver o mundo de perto. Lara sorriu. Um sorriso puro que iluminava todo o seu rosto. Ela apontou para o desenho de uma estrela cadente e emitiu um som suave, um vush, que era sua forma de dar vida à história. Helena sorriu de volta, um sorriso que apagava todo o cansaço do seu rosto. Naquele pequeno apartamento, com móveis simples e alguns brinquedos espalhados pelo chão, não havia riqueza. Havia algo muito mais valioso. Havia amor. Havia um universo inteiro contido naquele abraço. Quando a história terminou e Lara já começava a bocejar, o som estridente do telefone fixo cortou a paz do ambiente. Helena franziu a testa. Ninguém ligava àquela hora. Com cuidado, ela ajeitou Lara no sofá e atendeu. Alô, dona Neuza? Aconteceu alguma coisa? A preocupação imediata em sua voz. Do outro lado da linha, a voz de sua vizinha, uma senhora de idade que cuidava de Lara durante o dia, soava fraca e ofegante. O rosto de Helena se transformou enquanto ouvia. O sorriso deu lugar à apreensão. Ah, meu Deus! A senhora está bem? Pressão alta de novo? Não, claro, a senhora precisa se cuidar. Sim, eu entendo. A senhora precisa de repouso absoluto. Ela se virou e olhou para Lara, que agora a observava com aqueles olhos atentos. Helena engoliu em seco, o nó se formando em sua garganta. Não, não se preocupe comigo. A sua saúde é mais importante. Não tenho mais ninguém, mas eu dou um jeito. Melhoras para a senhora, viu? Fique com Deus. Ela desligou o telefone e o silêncio que se instalou parecia pesar uma tonelada. A fonte de renda que garantia aquele teto, aquela comida, aquelas histórias, dependia de ela estar na mansão no dia seguinte. Faltar não era uma opção, mas Lara não podia ficar sozinha. Ela olhou para o rosto sereno da filha, que agora esfregava os olhinhos de sono, e o pânico gelou sua espinha. Com o coração apertado, ela sussurrou para o silêncio do quarto. E agora, minha filha? A noite foi longa e sem sono para Helena. O brilho azulado da lua entrava pela fresta da cortina, mas não trazia paz. Apenas iluminava o caminho que sua mente fazia repetidamente, buscando saídas que não existiam. Ligar para o trabalho e dizer que estava doente? Impossível. Dona Verônica não tolerava faltas, e Helena tremia só de pensar em perder o emprego que pagava seu aluguel e as terapias de Lara. Não havia outros parentes na cidade, nem amigos com quem pudesse contar. Cada porta que sua mente tentava abrir encontrava uma parede. Ao primeiro sinal do amanhecer, com o céu ainda tingido de um cinza sonolento, a decisão se solidificou em seu coração. Não era uma escolha, era o único caminho. O medo era um gosto amargo em sua boca, mas o amor por sua filha era a força que a fazia engoli-lo e seguir em frente. Ela acordou Lara com um beijo na testa e a vestiu com um cuidado especial, como se a roupa pudesse servir de armadura. Hoje, meu amor, ela disse com a voz mais alegre que conseguiu forjar, você vai ser a minha ajudante secreta. Um segredo só nosso combinado? Lara, sentindo a urgência na voz da mãe, apenas assentiu, seus olhos grandes e sérios. A viagem de ônibus pareceu mais longa do que o normal. Cada parada, cada solavanco aumentava a ansiedade no peito de Helena. Finalmente chegaram. Paradas na calçada, a mansão se erguia à frente delas como uma fortaleza.
O portão de ferro preto, alto e trabalhado, parecia um gigante adormecido. Para Helena, que o via todos os dias, ele nunca pareceu tão intimidador. Para Lara, que o via pela primeira vez, era como o portão de um castelo de contos de fadas. Ela olhou para cima, maravilhada, o que só fez o coração de Helena apertar ainda mais. Helena se ajoelhou na altura da filha, segurando firme em seus ombros. Lara, meu amor, olhe para a mamãe. A regra número 1 da ajudante secreta é ficar sempre onde a mamãe possa ver, está bem? E em silêncio, como um ratinho que não quer ser descoberto. Você consegue fazer isso pela mamãe? A menina assentiu com convicção. Helena respirou fundo, o ar frio da manhã enchendo seus pulmões. Era agora ou nunca. Ela apertou o botão do interfone, sua mão tremendo levemente. A voz do segurança soou metálica e impessoal. Pois não, sou eu, Helena, a faxineira. O portão rangeu e começou a se abrir lentamente, como a boca de um monstro revelando o caminho para seu interior. De mãos dadas, mãe e filha pareceram encolher diante da imensidão da propriedade. Cada passo no caminho de pedras era um baque no coração de Helena. Ela só precisava que aquele dia acabasse. Só precisava que ninguém as visse. Ao chegarem perto da porta de serviço, ela parou e deu uma última olhada para a filha, arrumando uma mecha de cabelo que caía em seu rosto. Lembre-se do nosso combinado, meu amor, ela sussurrou, mais para si mesma do que para a menina. Fique pertinho da mamãe. As primeiras horas foram de uma tensão sufocante para Helena. A mansão por dentro parecia ainda maior e mais silenciosa. O cheiro forte de cera de carnaúba e de um purificador de ar com aroma de lírio branco, um cheiro químico que não lembrava flores de verdade, preenchia cada cômodo. Para Lara, era um mundo novo e fascinante. Seus olhos arregalados seguiam os feixes de luz que entravam pelas janelas e dançavam sobre o piso de mármore polido, tão liso que parecia um espelho. Helena montou um pequeno refúgio para a filha em um canto discreto da vasta sala de estar, atrás de um sofá de couro branco. Deu a ela um livro, seu cavalinho de lã e uma pequena garrafa de água. A mamãe está bem aqui, meu anjo, ela sussurrou, apontando para o carrinho de limpeza. Lembre-se, ajudante secreta em missão, silêncio total. Lara assentiu, abraçando seu brinquedo. Por um tempo, o plano pareceu funcionar. Helena limpava, o coração na boca, olhando para o canto a cada 30 segundos. Lara estava imóvel, absorta em seu pequeno mundo. O único som era o zumbido suave da enceradeira. Helena até se permitiu respirar um pouco mais aliviada. Talvez, apenas talvez, elas conseguissem passar por aquele dia sem desastres. Foi quando um raio de sol, mais forte que os outros, atravessou o vidro da janela e atingiu em cheio um pequeno objeto sobre uma mesa de canto. Era um beija-flor de cristal, delicado e multifacetado, que explodiu em 1000 pequenos arco-íris na parede. Lara, que amava coisas que brilhavam, prendeu a respiração. Era a coisa mais linda que ela já tinha visto. O aviso da mãe foi esquecido, apagado pela pura e inocente maravilha. Ela se levantou em silêncio, os pés descalços não fazendo barulho no piso. Aproximou-se da mesinha como quem se aproxima de um animalzinho mágico. Ela não queria pegar, apenas tocar com a pontinha do dedo para sentir se era de verdade. O toque foi leve, quase uma carícia, mas a estatueta era precariamente equilibrada em sua base fina. O beija-flor de cristal oscilou por um segundo e, em câmera lenta, tombou. O som do cristal se partindo no mármore foi agudo e violento, como um grito. Ecoou pela sala e pareceu perfurar os ouvidos de Helena, que se virou bruscamente, o pânico tomando conta de seu rosto. Ela viu Lara, paralisada de susto, olhando para os cacos brilhantes no chão. Mas ela não foi a única a ouvir. Passos firmes e ritmados soaram no corredor. Verônica surgiu na entrada da sala, vestida em um elegante roupão de seda, o cabelo preso em um coque perfeito.
Seu olhar primeiro varreu o ambiente com impaciência. Depois se fixou na cena. Ela não olhou para os cacos. Seus olhos frios e azuis cravaram na figura minúscula e encolhida de Lara. Seu rosto, antes neutro, se contraiu em uma máscara de nojo e incredulidade. Ela cruzou os braços, uma rainha observando um verme em seu palácio. Helena correu e se ajoelhou ao lado da filha, que começou a tremer. Mas era tarde demais. Elas haviam sido descobertas. A voz de Verônica, fria como gelo, cortou o silêncio pesado da sala. Ela não gritou. Ela falou baixo, o que era infinitamente mais assustador. O que significa isto? A pergunta de Verônica pairou no ar, fria e pesada. Helena sentiu um calafrio percorrer sua espinha, um medo tão intenso que quase a paralisou. Ela se encolheu no chão, puxando Lara para mais perto de seu corpo, como uma leoa tentando proteger seu filhote de um predador. A voz de Helena saiu trêmula, um fio de som no silêncio opressor. Dona Verônica, me perdoe. Por favor, me perdoe. Foi um acidente. A culpa é toda minha. Eu não tinha com quem deixar a Lara hoje e... Eu sinto muito, eu posso pagar. Eu juro que eu trabalho de graça o resto do ano se for preciso. Mas... Verônica soltou uma risada curta e sem humor, um som que arranhou os nervos de Helena. Pagar? Ela repetiu, a voz pingando desprezo. Você realmente acha que isso se resolve com o seu salário miserável? Você não entendeu nada, não é? O problema não é o objeto quebrado. Ela deu um passo à frente e seus chinelos de seda mal fizeram barulho no piso, mas para Helena soaram como passos de um carrasco. Verônica parou a poucos metros delas, olhando-as de cima, o queixo erguido em um ângulo de superioridade. O problema é a sujeira, a desordem. Eu não permito esse tipo de gente dentro da minha casa. Crianças são barulhentas, bagunceiras. E essa aí, que ela fez um gesto vago na direção de Lara, sem sequer dignar-se a olhar para o rosto da menina. Claramente tem problemas. Que tipo de mãe irresponsável arrasta uma criatura dessas para o seu local de trabalho? Para contaminar o meu ambiente? A palavra criatura atingiu Helena como um soco no estômago. Todo o ar saiu de seus pulmões. A vergonha e o medo deram lugar a uma dor profunda e a uma raiva impotente. Ela não respondeu. Não havia o que responder. Qualquer palavra seria inútil contra tanto veneno. Seu único instinto, sua única missão naquele momento era proteger sua filha. Ela abraçou Lara com toda a força que tinha, virando o rostinho da menina contra seu peito, tentando criar uma barreira com seu próprio corpo, um escudo contra a crueldade que chovia sobre elas. Lágrimas silenciosas e quentes começaram a escorrer pelo rosto de Helena, caindo sobre os cabelos de sua filha. Ela não soluçava. Apenas chorava em um silêncio digno e devastador, absorvendo todo o ódio para que ele não tocasse em Lara. Verônica, vendo que suas palavras haviam atingido o alvo, sentiu-se vitoriosa. Sua voz subiu de tom, tornando-se mais estridente. Arrume as suas coisas, as suas e as... Disso aí, ela cuspiu o veneno final. E sumam da minha casa. Vocês estão na rua, eu não quero nunca mais olhar para a cara de vocês. Foi no auge desse grito, no momento de maior desespero de Helena, que um som diferente cortou o ar. O som de uma chave girando na fechadura da porta principal. A pesada porta de madeira se abriu com um rangido suave. No auge dos gritos, a porta da sala se abre. Ricardo chegou, com certeza. Este é o momento da virada. Ato 2. Ricardo parou no umbral da porta, a pasta de couro ainda na mão. O silêncio que se instalou na sala foi mais pesado e ensurdecedor do que qualquer grito. Seus olhos, acostumados com a frieza daquela casa, levaram um segundo para processar a cena. Não era uma imagem, era um quadro vivo da crueldade. Na sua frente, Verônica com o rosto retorcido numa máscara de fúria. No chão, os cacos de um objeto de decoração inútil.
e encolhidas perto da bagunça, como se elas mesmas fossem os destroços, estavam Helena e sua pequena filha. Ele viu as lágrimas silenciosas no rosto da faxineira e o terror puro nos olhos da criança que se escondia atrás dela. Naquele instante, a imagem do porta-retrato vazio em sua mesinha de cabeceira brilhou em sua mente com a clareza de um relâmpago. Anos de uma tristeza mansa, de uma solidão passiva, de repente se condensaram em uma única emoção, quente e afiada: a raiva. Verônica, pega de surpresa, tentou imediatamente retomar o controle da situação, moldando sua narrativa. "Ricardo, que bom que você chegou", ela disse, a voz ainda carregada de veneno, mas agora com um tom de vítima. "Você não vai acreditar na audácia desta mulher. Ela trouxe a filha dela para cá e..." Ricardo não a deixou terminar. Ele não olhou para ela. Seus olhos estavam fixos em Helena. Ele soltou a pasta que caiu com um baque surdo no chão e caminhou lentamente para o centro da sala. Ele não parecia o mesmo homem que havia saído para o trabalho naquela manhã. Havia uma autoridade em seus passos que Verônica nunca tinha visto. Ele parou em frente a Helena e se agachou, ignorando completamente os cacos de cristal. Sua voz, quando falou, era baixa e incrivelmente gentil. "Helena", ele disse, e o simples uso do nome dela com respeito já era uma afronta a Verônica. "Por favor, levante-se, vocês duas, venham." Tremendo, Helena se apoiou no chão e se levantou, puxando Lara consigo. O menina se escondeu atrás das pernas da mãe, espiando o homem alto com medo. E então, Ricardo fez algo que selou o destino de seu casamento. Ele se endireitou e, dando as costas para a esposa, posicionou-se deliberadamente entre ela e a pequena família. Ele se tornou um escudo humano. Sua simples presença física era uma declaração: "Para chegar nelas, você terá que passar por mim." A fúria de Verônica transbordou. Ser ignorada era pior do que ser contrariada. "Ricardo, o que você pensa que está fazendo?" Ela sibilou. "Fique do meu lado. Eu mandei elas embora. Mande-as para a rua." Foi então que Ricardo se virou para ela. O rosto dele era uma máscara de gelo, os olhos queimando com uma fúria fria que a fez recuar um passo. A voz dele, quando falou, não era alta, mas cortava o ar como uma lâmina. "Você não manda mais ninguém embora desta casa, Verônica." Ele olhou para a esposa. Depois seu olhar desceu para a pequena Lara, que ainda o espiava, um rostinho assustado e inocente. A comparação entre o rosto contorcido de ódio de sua esposa e o rosto assustado da criança cristalizou tudo em sua mente. Ele a encarou novamente, e cada palavra que proferiu foi um prego no caixão do mundo que eles haviam construído. "O único problema aqui não é esta criança", disse ele, a voz firme e cheia de uma convicção inabalável. "É o seu coração." A frase de Ricardo caiu no silêncio da sala com o peso de uma sentença. Por um instante, o tempo pareceu congelar. Verônica olhou para ele, a boca entreaberta, o choque puro paralisando a fúria em seu rosto. Foi a primeira vez em todos os anos de casamento que ele a confrontou de verdade, que ele a julgou. Quebrando o feitiço, Ricardo se virou para Helena, o calor e a gentileza voltando à sua voz, criando um contraste absurdo com a cena de segundos atrás. "Helena, por favor, leve Lara até a cozinha. Dê um copo de água para ela. Eu já vou falar com vocês. Apenas saiam daqui, por favor." Helena, ainda atordoada, apenas assentiu. Sem ousar olhar para Verônica, ela pegou a mãozinha de Lara e as guiou para fora da sala, seus passos apressados ecoando no mármore. O som da porta da cozinha se fechando foi o estopim para a erupção. "Como você se atreve?" Verônica sibilou, a voz baixa e trêmula de incredulidade e raiva. "Como ousa me humilhar na frente da empregada?" Humilhar? Ricardo se virou para ela, e agora toda a sua atenção estava nela, uma atenção pesada e cortante. "Eu chamo o que eu fiz de impedir um ato de selvageria. Você estava aterrorizando uma criança, Verônica."
Eu estava colocando ordem na minha casa, no meu tapete persa. E você a defende? Você defende a gentinha contra a sua própria esposa? Ela cuspiu a pergunta, o veneno voltado para ele. É isso então? Você prefere a faxineira a mim? A acusação era tão absurda, tão representativa do mundo superficial de Verônica, que Ricardo sentiu algo se quebrar dentro dele. Não era mais sobre aquele momento. Era sobre todos os jantares silenciosos, todas as conversas vazias, todo o desprezo dela por qualquer coisa que fosse genuína e humana. Isto não é sobre preferir alguém, é sobre ter o mínimo de decência humana, empatia, compaixão, palavras que você não conhece. Ele explodiu, sua voz finalmente se erguendo, enchendo a sala cavernosa. Eu vi o seu rosto, Verônica. Eu vi o prazer que você sentiu em humilhá-las. E isso eu não posso aceitar. Ele não esperou por uma resposta. Sentiu-se sufocar naquele ambiente, naquele museu de sentimentos mortos. Ele se virou, pegou a pasta que havia deixado cair, agarrou as chaves do carro sobre o aparador e marchou em direção à porta. Onde você vai? Ricardo, não me dê as costas! Ela gritou seguindo-o. A nossa conversa não terminou. Para mim, ele disse, já com a mão na maçaneta sem olhar para trás. Ela terminou há muito tempo. Ele saiu, batendo a porta atrás de si. O interior de seu carro de luxo, normalmente um santuário de silêncio e conforto, pareceu uma jaula. Ele deu a partida e acelerou, as luzes da cidade passando como borrões coloridos pela janela. Ele dirigia sem rumo, o eco da discussão reverberando em sua mente. A raiva inicial começou a se dissipar, dando lugar a uma clareza fria e assustadora. Sua vida era uma mentira, uma linda e cara mentira. Depois do que pareceu uma eternidade, ele parou o carro em uma rua tranquila, o motor ainda murmurando. Precisava de ar. Ele olhou para fora, para as casas simples, as luzes amareladas vazando pelas janelas, o som distante de uma televisão e de risadas. Onde ele estava? Seu olhar percorreu a rua e pousou na fachada de um pequeno mercado de esquina. Ele o reconheceu de uma pesquisa rápida que fizera uma vez. A percepção o atingiu como uma onda. Sem perceber, seu subconsciente o havia guiado até ali. Ele estava parado a 2 quadras da casa de Helena. O motor do carro de luxo roncava baixo, um som estranhamente opulento para a rua silenciosa e modesta. Ricardo sentia o cheiro do couro italiano dos bancos, um aroma que sempre associara ao sucesso, mas que agora parecia artificial, sufocante. Pela janela entreaberta entrava o ar úmido da noite, com o cheiro de terra molhada e da janta de alguma casa vizinha. O contraste era gritante. Eram 2 mundos, separados por muito mais do que alguns quilômetros. Ele ficou ali, parado no escuro, o volante frio sob seus dedos. Poderia simplesmente dar a ré, voltar para a sua mansão, para a sua vida. Poderia mandar um cheque generoso para Helena no dia seguinte e lavar as mãos. Seria o mais fácil. Mas a imagem do rosto aterrorizado de Lara não o abandonava. E a imagem das lágrimas silenciosas de Helena, chorando não por si, mas pela filha. Não. Um cheque não consertaria aquilo. O veneno das palavras de Verônica precisava de um antídoto, não de um preço. Naquele momento, dentro daquela bolha de luxo estacionada na periferia da cidade, Ricardo tomou uma decisão que mudaria o curso de sua vida. Ele não iria apenas reparar um objeto quebrado. Ele iria tentar reparar uma injustiça. Ele pegou seu celular, o aparelho mais moderno do mercado. A tela se iluminou, forte demais para a escuridão. Seus dedos, acostumados a digitar números de ações e cotações, começaram a pesquisar por algo totalmente diferente. Melhores psicólogos infantis do país. Terapeutas especializados em desenvolvimento infantil. Clínicas de fonoaudiologia de ponta. Pela primeira vez em muito tempo, sua imensa fortuna pareceu ter um propósito real. Não era mais sobre acumular, era sobre usar.
Na manhã seguinte, de volta à mansão, o silêncio era ainda mais pesado. Verônica havia saído. No escritório frio e minimalista, com uma lista de nomes e números à sua frente, Ricardo respirou fundo e discou o telefone de Helena. Seu coração batia um pouco mais forte. E se ela não atendesse? E se batesse o telefone na sua cara? A voz do outro lado veio depois de muitos toques, hesitante e fraca. Alô? Helena, é o Ricardo. Me desculpe por ligar assim tão cedo. Eu queria saber, vocês duas estão bem? Houve uma pausa, preenchida pelo som de uma respiração contida, de choro reprimido. Senhor Ricardo, estamos bem. Eu queria pedir desculpas de novo por tudo que aconteceu ontem. Eu nunca devia... Não, ele a interrompeu. A voz firme, mas gentil. Você não vai se desculpar por absolutamente nada. Está me ouvindo? Eu é que peço perdão. O que aconteceu na minha casa foi imperdoável. E é por isso que estou ligando. Palavras não são suficientes. Eu quero reparar o dano que Verônica causou. Ele explicou seu plano. Falou dos médicos, das clínicas, dos tratamentos que Lara poderia ter, tudo pago por ele. A reação de Helena foi imediata, exatamente como ele temia. Não, senhor, de jeito nenhum. A voz dela veio embargada, uma mistura de pânico e orgulho. O senhor já fez muito, nos defendendo daquele jeito. Eu não posso aceitar isso. Não seria certo. Eu sou uma mulher trabalhadora. Eu não aceito esmola. A recusa dela, a dignidade em sua voz, só fez a admiração de Ricardo por ela crescer. Ele entendeu que precisava abordar aquilo da maneira certa. Não como um milionário dando migalhas, mas como um ser humano tentando consertar um erro. Ele baixou o tom de voz, tornando-a mais íntima, mais sincera. Não é caridade, Helena. É o certo a se fazer. Aquilo aconteceu na minha casa, sob minha responsabilidade. A ferida foi aberta lá, e eu me sinto no dever de ajudar a curá-la. Por favor, me deixe ajudar. Houve um longo silêncio na linha tão profundo que Ricardo pensou que Helena havia desligado. Ele podia quase sentir a batalha interna que ela travava, o conflito entre seu orgulho ferido e a esperança desesperada pelo bem-estar da filha. Finalmente a voz dela voltou, quase inaudível. Eu não sei, senhor. Não me chame de senhor. Me chame de Ricardo. Ele insistiu com uma suavidade que surpreendeu a si mesmo. Olha, não decida nada agora. Apenas me deixe ir até aí, levar uns papéis, explicar direito, sem compromisso. Você só precisa ouvir. Pode ser. A relutância dela era uma barreira quase física, mas a sinceridade na voz dele conseguiu, por fim, encontrar uma pequena fresta. Ela concordou. 2 horas depois, Ricardo estava parado em frente a uma porta simples, em um corredor de um prédio modesto que cheirava a cera e ao feijão do almoço de algum vizinho. Ele se sentia um gigante deslocado. Tinha trocado o terno caro por uma calça de sarja e uma camisa polo, na tentativa de parecer menos intimidador, mas sentia que sua presença ali era uma dissonância. Ele bateu na porta e o som pareceu ecoar em todo o andar. Helena abriu. Estava com os olhos inchados, mas seu rosto transmitia uma dignidade inabalável. Ela o convidou a entrar com um gesto, sem conseguir encará-lo diretamente. O apartamento era pequeno, mas impecavelmente limpo e arrumado. Do sofá, Lara os observava com uma curiosidade silenciosa. A TV ligada em um volume baixo, passando um desenho animado. O ambiente era tão cheio de vida e calor que Ricardo sentiu o contraste com sua mansão fria como um tapa no rosto. O constrangimento inicial foi pesado. Helena ofereceu um copo d'água, suas mãos tremendo um pouco. Ricardo tentou sorrir, mas se sentiu desajeitado, um ator em um palco desconhecido. Ele se sentou na beirada do sofá, espalhando algumas brochuras de clínicas sobre a pequena mesa de centro. Olha, eu pesquisei bastante, ele começou, a voz soando formal demais. Esta clínica tem os melhores especialistas em terapia da fala.
E esta outra, ele falava, mas sentia que as palavras não estavam funcionando. Eram apenas fatos, números, nomes. Não era daquilo que Helena precisava. Ela ouvia educadamente, mas a desconfiança em seus olhos era clara. A distância entre eles parecia intransponível. Foi Lara quem construiu a ponte. Ela deslizou do sofá e caminhou lentamente até Ricardo. Parou em frente a ele e ficou olhando, a cabeça inclinada. Ricardo parou de falar, sem saber como reagir. Helena fez menção de chamá-la de volta, mas algo o fez levantar a mão, pedindo que ela esperasse. Então, a menina estendeu a mãozinha. Nela estava seu tesouro mais precioso, o cavalinho de lã, um pouco poído pelo tempo, que ele a vira abraçar no dia anterior. Ela não disse nada, apenas ofereceu o brinquedo a ele. Ricardo ficou sem ar. Aquele gesto simples, de uma pureza avassaladora, o desarmou completamente. Ele olhou para as brochuras brilhantes e caras na mesa, e depois para o pequeno brinquedo de lã oferecido pela criança que sua esposa havia chamado de criatura. Naquele momento, ele entendeu a diferença entre valor e preço. Com um cuidado reverente, ele pegou o cavalinho. "Ele é muito bonito", disse Ricardo, a voz embargada. "Obrigado." Lara sorriu, um sorriso largo, genuíno. E vendo o sorriso dela, sentindo o peso daquele voto de confiança em sua mão, Ricardo fez algo que não fazia anos. Ele riu. Não um sorriso social, não um riso forçado. Uma gargalhada alta, espontânea e vinda do fundo da alma, que o pegou de surpresa, ecoando pela pequena sala e enchendo-a com um som de pura e inesperada alegria. A gargalhada de Ricardo, tão rara e inesperada, quebrou o gelo e a formalidade. Naquele instante, ele deixou de ser o Senhor Ricardo, o patrão milionário, e se tornou apenas Ricardo, um homem que ria. Helena, pela primeira vez, sorriu para ele sem medo. E a partir daquele dia, uma nova e improvável rotina começou a se formar. 2 vezes por semana, o carro de luxo de Ricardo era visto estacionado na rua simples de Helena. Ele as levava para a clínica, um lugar claro e colorido que cheirava a papel novo e massinha de modelar. Nos primeiros dias, ele esperava na recepção, lendo e-mails de trabalho no celular, mantendo uma distância respeitosa. Mas aos poucos, a curiosidade e o desejo de participar o puxavam para dentro. Ele começou a sentar-se com Helena na sala de espera, onde eles compartilhavam cafés de máquina e conversas que começavam tímidas, sobre o tempo, e aos poucos se aprofundavam, sobre sonhos, medos e as pequenas alegrias da vida. Enquanto um novo mundo se abria para Ricardo, o seu antigo mundo se envenenava. Na mansão, Verônica vivia em um silêncio carregado de fúria. Ricardo estava diferente, distante, educado, mas emocionalmente ausente. Ele chegava tarde, saía cedo, dava desculpas vagas sobre reuniões de investimento. A intuição de Verônica, afiada pela vaidade e pelo orgulho ferido, dizia que havia outra pessoa. Ela imaginava uma socialite mais jovem, a filha de algum rival nos negócios. A humilhação de ser trocada a consumia, mas a verdade, ela descobriria, era infinitamente mais insultante para seu ego. Certa tarde, sentada em seu closet, que mais parecia uma boutique de luxo, ela tomou uma decisão. Discou um número que guardava para emergências. A voz do outro lado foi profissional e discreta. "Descubra onde ele vai, com quem ele se encontra. Eu quero fotos, quero tudo." Uma semana depois, após uma sessão particularmente boa, em que Lara conseguiu dizer uma frase completa para a terapeuta, a alegria era contagiante. Na volta para casa, Ricardo teve um impulso. Ele parou o carro em frente a um pequeno parque público. "O que acham de comemorar com um pouco de sol?" ele perguntou, o sorriso em seu rosto transformando-o em outra pessoa. O sol da tarde dourando a grama, o som de crianças rindo, o cheiro de pipoca no ar. Era um cenário simples, comum para milhões de pessoas, mas para Ricardo era uma revelação.
Ele empurrava Lara no balanço, mais alto e mais alto, e a risada da menina era a música mais bonita que ele já ouvira. Ele ria junto, a cabeça jogada para trás, o peso do mundo finalmente fora de seus ombros. Em um banco próximo, Helena os observava. O medo em seus olhos havia sido substituído por um brilho suave de afeto e gratidão. Pela primeira vez, ela se permitiu ver não o seu ex-patrão, mas o homem bom que ele era. Naquele momento, sob a luz dourada do sol, eles não eram um milionário e sua ex-faxineira. Eram uma família. A alguns metros de distância, escondido atrás de uma árvore, o som de um clique rápido e discreto de uma câmera fotográfica capturou a cena. Dias depois, o envelope pardo foi entregue nas mãos de Verônica. Ela o abriu com dedos trêmulos de antecipação e fúria. As primeiras fotos mostravam o carro de Ricardo no bairro pobre. As seguintes, ele na porta da clínica infantil. E então, a última, uma foto grande e nítida da cena no parque. O sorriso no rosto de Ricardo, a felicidade no rosto da criança, o olhar de adoração no rosto da faxineira. O sangue ferveu nas veias de Verônica. Não era uma rival, era a empregada. A humilhação era total, insuportável. Seus lábios se curvaram em um esgar de puro ódio. Ela atirou as fotografias sobre a mesa de centro de mármore, o som estalando no silêncio. Então é guerra. Ricardo chegou em casa naquela noite sentindo uma leveza que não experimentava há anos. O som da risada de Lara ainda ecoava em sua mente, um antídoto para o silêncio que o esperava. Mas a casa estava diferente, mais escura do que o normal, com uma quietude que parecia artificial, premeditada. O ar estava frio, impregnado com o perfume caro e forte que Verônica só usava em ocasiões especiais. Ele sentiu um arrepio de mau presságio. Ele caminhou até a sala de estar e a encontrou. Ela não estava gritando, não estava chorando. Estava sentada em uma das poltronas brancas, perfeitamente imóvel, como uma estátua de gelo. Um copo de bebida, quase intocado, estava em sua mão. A única iluminação do vasto cômodo vinha de um único feixe de luz direcionado para a mesa de centro, como um holofote em um palco. E sobre o palco de mármore branco, espalhadas como cartas de um baralho macabro, estavam as fotografias. Verônica? Ele perguntou, a voz cautelosa. O que é tudo isso? Por que está no escuro? Ela não o olhou. Seus olhos estavam fixos nas imagens. Pelo contrário, querido, ela disse, a voz baixa e perigosamente calma. Pela primeira vez, estou vendo tudo com muita clareza. Parece que seus novos investimentos são bem mais interessantes do que eu imaginava. O sangue de Ricardo gelou. Ele se aproximou e viu. Viu a si mesmo no parque, no carro, na porta da clínica. Viu Helena e viu Lara. O fotógrafo era bom. As imagens capturavam não apenas os atos, mas os sentimentos. A alegria, a ternura, a conexão. Ele sentiu a raiva subir, não por ter sido descoberto, mas pela invasão, pela violação daquela paz que ele mal acabara de encontrar. Ele estendeu a mão e pegou a foto do balanço. Olhou para o sorriso em seu próprio rosto. Era o rosto de um estranho, um homem feliz que ele mal reconhecia. E ele sentiu, para seu próprio espanto, zero arrependimento. A calma de Verônica finalmente se quebrou. Ela se levantou de um salto, o líquido no copo balançando perigosamente. Olhe para você! Ela cuspiu, o desprezo deformando suas feições perfeitas. Rindo como um adolescente bobo, brincando de casinha com a filha da empregada. Você tem alguma ideia da humilhação que é isso? De todos os homens do mundo, você me trai com a faxineira. O que as pessoas vão dizer? Não me importa o que as pessoas vão dizer, ele respondeu a voz firme, surpreendendo a si mesmo com sua convicção. Mas a mim importa, ela gritou, a voz ecoando na sala.
Eu não vou ser a piada da alta sociedade, a esposa patética que o marido trocou por uma Zé Ninguém. Eu construí uma imagem, um status, e não vou deixar você destruir tudo por causa de um capricho ridículo. Ricardo olhou da fúria no rosto de sua esposa para a felicidade congelada na fotografia em sua mão. A escolha, que deveria ser a mais difícil de sua vida, de repente se tornou a mais simples. De um lado, um mundo de aparências, de raiva e de vazio. Do outro, uma chance de algo real. A decisão se formou em seu coração, clara e inabalável. Verônica viu a resolução nos olhos dele e percebeu que os gritos não estavam funcionando. Ela então jogou sua última carta, a mais cruel. Aproximou-se dele, o rosto a centímetros do seu, a voz um sussurro cheio de veneno. É essa gentinha ou eu, Ricardo? É a sua vida de luxo, seus amigos, seu status ou a favela? Escolha o seu lugar no mundo. As palavras de Verônica pairaram no ar frio da sala, carregadas com o peso de uma vida inteira. Escolha o seu lugar no mundo. Ela o disse com a certeza de uma rainha, confiante de que o medo de perder o luxo, o poder e o status seria a corrente que o prenderia a ela para sempre. Ela esperou que ele vacilasse, que o pânico surgisse em seus olhos. Ela esperava uma súplica, uma negociação, uma rendição. Ela não esperava o silêncio. Ricardo a encarou e pela primeira vez ela não conseguiu decifrar sua expressão. O homem assustado e passivo que ela conhecia havia desaparecido. Em seu lugar, havia uma calma desconcertante. Ele não olhava para ela como um marido culpado, mas como um estranho que a via pela primeira vez. Ele baixou os olhos para a foto em sua mão, a do parque, e depois para a aliança de ouro grossa em seu dedo anelar esquerdo. Um anel que, ele percebeu naquele momento, se tornara tão frio e pesado quanto uma algema. Lentamente, com um movimento deliberado que parecia carregar o peso de anos de infelicidade, ele começou a girar a aliança em seu dedo. O que você está fazendo?" Verônica perguntou, um fio de incerteza em sua voz pela primeira vez. Ricardo não respondeu. Ele puxou o anel, que deslizou de seu dedo com uma facilidade surpreendente. Ele caminhou de volta para a mesa de centro, passando por ela como se ela fosse apenas mais um objeto de decoração na sala. Sua respiração ficou presa na garganta dela. Ele olhou para a coleção de provas de sua traição, espalhadas sobre o mármore. Para Verônica, eram imagens de humilhação. Para Ricardo, tornaram-se um mapa para a liberdade. Com uma gentileza que contrastava violentamente com a tensão no ar, ele colocou a fotografia do parque no centro da mesa. E então, ele depositou sua aliança de casamento bem em cima da imagem de seu próprio rosto sorridente. O ouro brilhando sobre o papel, um mundo acabando, o outro sendo escolhido. Ele finalmente se virou para encará-la. Havia paz em seus olhos, uma paz que a aterrorizou. "Você me pediu para escolher o meu lugar no mundo, Verônica", disse ele, a voz firme e clara, sem nenhum vestígio de dúvida. "O meu lugar é onde existe verdade, onde existe sentimento, onde existe vida, e esse lugar não é mais aqui." Ele fez uma pausa, deixando a gravidade de suas palavras assentar no silêncio. "Eu quero o divórcio." O choque no rosto de Verônica foi total. A mandíbula dela caiu, a cor sumiu de suas bochechas. A possibilidade de ele realmente escolhê-las, de ele realmente abandonar tudo por elas, era algo que sua mente era incapaz de processar. A surpresa durou 1 segundo, antes de se transformar em algo muito mais feio e perigoso. Seu rosto se contorceu em uma máscara de ódio puro, seus olhos se estreitando, o choque substituído por uma fúria glacial. A rainha humilhada se tornou uma predadora ferida. Ela o encarou, não mais de cima, mas como uma igual, uma inimiga declarada. Um sorriso lento e assustador se formou em seus lábios. "Você vai se arrepender disso", ela sussurrou, a voz carregada de uma promessa venenosa. "Eu vou destruir você."
A promessa de Verônica não era uma ameaça vazia. Era uma estratégia. A guerra não começou com gritos, mas com o clique ensurdecedor dos flashes das câmeras. Na manhã seguinte, quando Ricardo saiu do prédio onde passara a noite, um flat impessoal que alugara às pressas, foi recebido por um enxame de repórteres e fotógrafos. As perguntas eram como pedras, atiradas de todas as direções. Senhor Ricardo, é verdade que o senhor deixou sua esposa? Quem é a faxineira com quem o senhor está saindo? Sua esposa está pedindo uma indenização recorde? Ele abriu caminho em silêncio, o rosto uma máscara impenetrável, mas por dentro sentia o cerco se fechando. Verônica não estava atacando a ele, estava atacando a ideia dele. Em poucas horas, a narrativa estava formada e estampada em todos os portais de fofoca. A versão dela, cuidadosamente elaborada por uma caríssima equipe de assessores de imprensa, era uma obra-prima de manipulação. Verônica era a vítima, a esposa troféu, leal e de coração partido, abandonada cruelmente após anos de dedicação. Ricardo era o vilão, um magnata frio que, em uma crise de meia-idade, havia se aproveitado de uma funcionária humilde e vulnerável. E Helena era retratada como uma coitada, uma mulher simples e de pouca inteligência que fora seduzida e se tornara o peão em um jogo de poder. A história era perfeita. Tinha traição, poder, dinheiro e a humilhação pública que o público adorava consumir. A pressão se estendeu para além de sua vida pessoal. Em uma reunião de emergência, seus sócios, homens de terno cinza e rostos preocupados, jogaram uma pilha de jornais e revistas sobre a mesa de reuniões. Ricardo, isso é um desastre, disse um deles, apontando para uma manchete. O escândalo do bilionário e a gata borralheira. Nossos investidores estão nervosos. A imagem da empresa está sendo manchada. Você precisa dar um jeito nisso. Volte para sua esposa, faça um acordo, qualquer coisa. Mas o golpe mais doloroso veio de onde ele menos esperava. No bairro de Helena, longe dos holofotes, as notícias também chegavam. Um dia, na padaria, enquanto comprava pão, os olhos de Helena foram atraídos para a banca de revistas. E lá estava, a capa de uma revista de celebridades. Uma foto antiga e glamourosa de Ricardo e Verônica em um baile de gala, sorrindo para a câmera. Ao lado, uma foto granulada, roubada, dele empurrando Lara no balanço. A manchete era cruel, chamando-a de a pivô da separação. O mundo de Helena girou. Ela sentiu os olhares das outras pessoas na padaria, os sussurros. Ela não era mais a Helena, a mãe da Lara. Era a outra, a destruidora de lares, a aproveitadora. Com as mãos trêmulas, ela comprou a revista e correu para casa, o coração martelando no peito. Sentada em seu pequeno sofá, ela leu as mentiras, as insinuações, a forma como sua vida e sua honra estavam sendo despedaçadas e vendidas como entretenimento. Um sentimento avassalador de culpa a inundou. Aquele homem bom, que só a defendera, estava tendo sua vida e reputação destruídas. E era por causa dela. Incapaz de suportar o peso, ela pegou o telefone. Quando ele atendeu, a voz dele soando cansada do outro lado, as palavras saíram de sua boca em um soluço desesperado. Ricardo, por favor, pare com isso. Volte para a sua esposa. Não perca tudo por nossa causa. Do outro lado da linha, no silêncio estéril de seu flat temporário, as palavras de Helena atingiram Ricardo com mais força do que qualquer manchete de jornal. Ele ouviu o soluço dela, a dor e a culpa em sua voz, e percebeu que a estratégia de Verônica era mais cruel e eficaz do que ele imaginava. Ela não estava apenas destruindo a reputação dele, estava envenenando a alma da única pessoa que importava. A arma mais poderosa de Verônica não eram os repórteres, era a bondade e a consciência de Helena. Ele sentiu um calafrio. Se perdesse a confiança dela, ele teria perdido a guerra. Helena, me escute, ele disse, a voz urgente, cortando o choro dela.
Não acredite em uma palavra do que eles dizem. Fique onde está. Não saia daí. Estou indo para aí agora. Ele não esperou resposta. Desligou, pegou as chaves e saiu, movido por uma certeza feroz. Ele não ia deixar que a escuridão do seu mundo antigo apagasse a única luz que encontrara. Quando chegou ao apartamento dela, encontrou a porta entreaberta. Helena estava sentada no sofá, encolhida, com a revista ofensiva aberta sobre a mesa de centro como uma prova de crime. Seu rosto estava manchado de lágrimas. Você não devia ter vindo, ela sussurrou a voz rouca. Se alguém te vir aqui, vai ser pior para você. Não existe nada pior do que deixar você pensar que isso é sua culpa, ele respondeu, fechando a porta atrás de si e trancando o mundo lá fora. Ele caminhou até ela. O desespero nos olhos dela era palpável. Mas é minha culpa, Ricardo. Olhe o que eu fiz com a sua vida, sua esposa, seus negócios, seu nome. Tudo está sendo arrastado na lama. Eles estão dizendo coisas horríveis, que eu sou uma interesseira, que... Ricardo não a deixou terminar. Ele se abaixou, pegou a revista da mesa e, sem sequer olhar para a capa, a dobrou ao meio e a jogou em um canto. Um gesto de desprezo total por aquele lixo. Então, ele se ajoelhou na frente dela, no chão, para que ficassem no mesmo nível. Com uma gentileza infinita, ele segurou o rosto dela entre suas mãos, seus polegares enxugando as lágrimas das bochechas dela. Ele a forçou a olhar em seus olhos. Helena, olhe para mim, ele pediu, a voz baixa e intensa. Você acha que eu me importo com isso? Você acha que eu estou perdendo alguma coisa? Eu passei os últimos 10 anos da minha vida perdendo tempo, perdendo a chance de ser feliz. Eu vivia em uma casa vazia, dormia ao lado de uma estranha e contava os dias para nada. Aquilo não era uma vida, era uma sentença. A sinceridade em seus olhos era inegável. A convicção em sua voz a fez parar de chorar e apenas ouvir. Desde o dia em que te conheci, desde que vi a forma como você ama sua filha, eu comecei a entender o que eu estava perdendo de verdade. Pela primeira vez, eu não me sinto vazio, Helena. Eles podem ficar com as manchetes, com as ações da empresa, com a mansão, podem ficar com tudo, eu não me importo. Mas eu não vou abrir mão da única coisa verdadeira que encontrei em anos. Ele a encarou, o mundo inteiro contido naquele olhar. Eu já perdi tempo demais na vida, Helena. Não vou perder você. E então ele se inclinou e a beijou. Não foi um beijo de paixão avassaladora, mas de profunda ternura e certeza. Foi um beijo que dizia, estamos juntos nisso. Um beijo que era um porto seguro no meio da tempestade, selando uma promessa silenciosa de que não importava o que acontecesse lá fora, ali dentro, eles se protegeriam. Aquele beijo foi o fim do medo e o começo de tudo. A partir daquele momento, eles deixaram de ser duas pessoas à deriva em uma tempestade e se tornaram um porto seguro um para o outro. A culpa nos olhos de Helena foi substituída por uma determinação silenciosa, e a solidão nos olhos de Ricardo deu lugar a um propósito claro. A guerra de Verônica continuava nos jornais e nos tribunais, mas dentro das 4 paredes do pequeno apartamento de Helena, eles construíram uma trégua, uma bolha de paz. Ricardo passava cada vez menos tempo em seu flat impessoal e cada vez mais ali. Sua presença, antes estranha, tornou-se parte da rotina da casa. Chegava no fim do dia, tirava os sapatos caros na porta e a primeira coisa que fazia era se sentar no chão com Lara para ajudá-la com os exercícios de fonoaudiologia que a terapeuta passava. Ele aprendia a ter paciência, a celebrar as pequenas vitórias, uma nova palavra, um som pronunciado corretamente. As noites eram preenchidas com os cheiros e sons de uma vida normal. O aroma de um molho de tomate que Helena o ensinava a fazer, os dois rindo da falta de jeito dele na cozinha. O som de um filme de animação na TV antiga, com os 3 espremidos no sofá pequeno, Lara dormindo aninhada entre eles.
Ricardo, o homem que comandava reuniões com tubarões do mercado financeiro, descobriu uma alegria profunda em simplesmente ler uma história de ninar para uma criança sonolenta. Enquanto isso, o mundo exterior não parava de atacar. Os dias de Ricardo eram um inferno de reuniões com advogados, depoimentos, análises de planilhas financeiras. Verônica e sua equipe jurídica eram implacáveis, vasculhando cada aspecto de sua vida, tentando provar que ele era instável e moral. Ele chegava ao apartamento de Helena exausto, o peso da batalha visível em seus ombros. Mas no momento em que Lara corria para abraçar suas pernas, ou que Helena lhe entregava uma xícara de café, o fardo parecia mais leve. Ali era seu refúgio. Ali ele recarregava suas forças. Em uma noite de sábado, eles decidiram montar um quebra-cabeça de 1000 peças que Ricardo trouxera. Espalharam as peças pelo tapete da sala. Era uma imagem de um campo florido sob um céu azul. A tarefa parecia impossível no início, um caos de cores e formas. Mas aos poucos, trabalhando juntos, eles começaram a encontrar as conexões. Helena encontrava as bordas, Ricardo se concentrava no céu, e Lara, com sua percepção única, encontrava peças de cores vibrantes que ninguém mais via. Eles trabalharam em silêncio por um longo tempo, a única comunicação sendo um "acho que essa é sua" ou um pequeno grito de alegria de Lara quando uma peça se encaixava. Ricardo olhou para a cena. A mulher que ele amava e a menina que ele já sentia como sua filha, ambos concentrados, construindo algo bonito a partir da desordem. Sentiu um nó na garganta. Era isso. Era a imagem da paz. Ele não precisava de mais nada. Quando estavam prestes a encaixar a última peça, o celular de Ricardo, esquecido em cima de uma estante, vibrou. O som foi uma intrusão violenta na tranquilidade da sala. Ele hesitou, mas viu o nome do advogado na tela e soube que não podia ignorar. Ele se levantou e atendeu no canto da sala. Helena o observou, vendo a expressão em seu rosto mudar. A paz se evaporou, substituída por uma tensão sombria. Seus ombros caíram. Ele desligou o telefone e ficou parado por um momento, olhando para o nada. "O que foi?" ela perguntou suavemente. Ele se virou para ela, o rosto grave. "Era o meu advogado", disse ele, a voz pesada. "Verônica não quer apenas o dinheiro, ela quer metade da empresa." A exigência de Verônica caiu como uma bomba na sala de reuniões dos advogados. O ar, que já era tenso, tornou-se rarefeito. A equipe jurídica de Ricardo, homens experientes acostumados a batalhas corporativas de milhões, olhava para ele como se ele fosse um general prestes a se render incondicionalmente. O cheiro de café forte e o zumbido do ar-condicionado pareciam amplificar a pressão no ambiente. "Isso é loucura, Ricardo", disse seu advogado principal, um homem de cabelos grisalhos e rosto severo. "É uma jogada de poder, uma tática para nos intimidar. Não podemos ceder. Nós lutamos, arrastamos isso por anos se for preciso. Expor os gastos dela, os casos, a futilidade. Nós a destruímos no tribunal." Seu sócio pálido complementou: "Metade da empresa? Ela não entende nada de negócios, vai afundar tudo. Anos do nosso trabalho, do nosso suor. Você não pode entregar o nosso império nas mãos dela por um capricho." Ricardo ouviu a todos em silêncio. Ele viu a lógica em seus argumentos. A lógica do mundo que ele habitara por toda a sua vida. Um mundo onde se luta, se conquista, se protege o patrimônio a qualquer custo. Mas ele não pertencia mais àquele mundo. Na noite anterior, enquanto olhava para as peças do quebra-cabeça, ele tinha entendido que o quadro que ele queria para sua vida não era o de um império empresarial, mas o de uma família feliz. Ele se levantou e caminhou até a grande janela que dava vista para a cidade, o horizonte de concreto e vidro que ele se orgulhava de ter conquistado. "E quanto custa essa guerra que vocês propõem?" ele perguntou sem se virar. "Quantos anos da minha vida?"
Da minha paz? Quantas manchetes mais, com mais mentiras para que a Lara tenha que ler sobre isso um dia quando aprender a pesquisar na internet? Quanto vale a minha paz? Quanto vale a paz delas? Ele se virou e encarou os homens perplexos à sua volta. Sua voz era calma, mas carregada com o peso de uma decisão final. O preço da minha liberdade é metade da empresa. É um preço que eu estou disposto a pagar. Preparem os papéis. Deem a ela o que ela quer. O dia da assinatura foi frio e cinzento, como se o tempo refletisse o fim daquela era de sua vida. A sala de conferências era neutra, impessoal. Verônica estava lá, do outro lado da mesa, com um sorriso de vitória contido nos lábios, vestida impecavelmente como se estivesse indo a uma festa. Ricardo não a olhou. Seus olhos estavam fixos na pilha de documentos que representavam sua abdicação. Seu advogado lhe deu um último olhar, um apelo silencioso para que reconsiderasse. Ricardo deu um leve aceno de cabeça, tranquilizando-o. Ele pegou a caneta tinteiro, um objeto pesado e caro. E então ele começou a assinar. Página após página. Seu nome, sua assinatura, transferindo poder, dinheiro, controle. A cada rubrica, ele não sentia um aperto no peito, uma dor pela perda. Pelo contrário, sentia-se mais leve. Na última página, ao assinar seu nome pela vez final, ele soltou o ar de seus pulmões em um longo e profundo suspiro. Era o som de um fardo sendo despido, de correntes se quebrando. Ele havia acabado de perder metade de sua fortuna, mas sentia que nunca fora tão rico. Ele se levantou, sem dizer uma palavra a ninguém, e caminhou para fora da sala. Passou pela porta do escritório e saiu para a luz do dia. O ar da rua, com o barulho e a poluição da cidade, pareceu incrivelmente fresco e limpo. Ele entrou em seu carro e ficou ali por 1 minuto, as mãos no volante. Então, um sorriso lento e genuíno se espalhou por seu rosto. Um sorriso de pura e inegável liberdade. Ele sussurrou para o silêncio do carro, a palavra soando como o início de tudo. Acabou. Ricardo não voltou para o flat. Ele dirigiu diretamente para o bairro de Helena, o sorriso de homem livre ainda em seu rosto. Parou em uma floricultura simples e comprou um buquê de margaridas, as flores favoritas dela, que ele descobrira em uma de suas conversas. Quando ela abriu a porta, viu a mudança nele antes mesmo que ele dissesse uma palavra. O peso havia sumido de seus ombros. A tensão havia desaparecido de seu rosto. Ele parecia mais jovem, mais leve. Acabou, Helena, ele disse, entregando as flores. Está tudo resolvido. Somos livres. Aquela noite, ele insistiu em preparar um jantar de comemoração. Não em um restaurante caro, mas ali, na casa deles. Enquanto Helena dava banho em Lara, ele transformou o pequeno e esquecido quintal dos fundos do prédio. Com alguns rolos de luzinhas pisca-pisca que comprara no caminho e uma toalha de mesa bonita, ele criou um ambiente mágico sob as estrelas. Após o jantar, com Lara brincando tranquilamente na grama, Ricardo pegou as mãos de Helena entre as suas. A luz suave das lâmpadas amareladas dançava em seus olhos. Helena, por toda a minha vida, eu achei que ser rico significava ter coisas. Ele começou, a voz baixa e sincera. Mas nos últimos meses você e a Lara me ensinaram que a verdadeira riqueza é ter um lugar para pertencer, é ter um lar. E o meu lar não é uma mansão ou um apartamento. O meu lar é onde vocês duas estiverem. Helena sentiu as lágrimas se formando em seus olhos. Seu coração batia forte, antecipando o que viria a seguir. Eu tenho uma pergunta muito importante para fazer, ele continuou, o nervosismo genuíno em sua voz. Mas para isso, eu preciso da minha cúmplice. Ele olhou para Lara e piscou. A menina, que estava esperando ansiosamente por seu sinal, correu até eles. Em suas mãozinhas, ela segurava uma pequena caixinha de veludo. Ela a entregou solenemente a Ricardo, com um sorriso que mostrava o quanto ela era parte daquele segredo. E então, para o completo espanto de Helena,
Ricardo, o ex-bilionário, o homem que comandava impérios, ajoelhou-se na grama úmida daquele quintal simples. Ele abriu a caixa, revelando um anel delicado, com uma pequena pedra que brilhava como uma estrela solitária. Helena, meu amor, a vida que eu tinha antes acabou hoje, e eu quero começar uma vida nova. Com você, ele disse, os olhos fixos nos dela. Você quer se casar comigo? As lágrimas de Helena agora corriam livremente, mas ela estava sorrindo. Antes que ela pudesse responder, ele se virou um pouco para incluir Lara em seu campo de visão. E eu tenho outra pergunta para vocês duas. Eu quero saber se vocês me aceitam na família. Lara, eu queria te pedir para ser o seu pai, oficialmente, para cuidar de você para sempre. Aquele golpe de amor foi demais para Helena. Aquele homem não estava apenas a pedindo em casamento. Ele estava pedindo por sua filha também. Ele estava pedindo pela família inteira. Ela olhou para o homem ajoelhado à sua frente, oferecendo-lhe não sua riqueza, mas seu coração. Ela olhou para a filha, que batia palmas, feliz. Era mais do que ela jamais sonhara. Ela não conseguia falar. Apenas assentiu com a cabeça várias e várias vezes, os soluços de felicidade a impedindo de formar palavras. Ricardo esperou, o sorriso ansioso em seu rosto. Finalmente ela encontrou sua voz, um sussurro que carregava todo o peso de seu passado e toda a esperança de seu futuro. Sim, sim, 1000 vezes sim, fechando nossa história com a recompensa final. Aqui está o último bloco. 1 ano depois, o cheiro não era mais de cera cara ou de desinfetante barato. Era o cheiro de tinta fresca, de madeira nova e de bolo de laranja assando no forno. A luz que entrava pela janela não era a luz fria de uma mansão, nem a luz fraca de um apartamento pequeno. Era a luz dourada do sol da tarde, enchendo de calor uma casa de verdade. Um lugar onde as paredes eram preenchidas não com obras de arte, mas com desenhos coloridos de criança e fotografias de momentos felizes. Em um dos quartos, o mais ensolarado de todos, a nova família colocava os toques finais em seu projeto mais importante. Ricardo, em cima de uma pequena escada, pendurava com cuidado um móbile de planetas de feltro sobre um berço de madeira branca. Em seu rosto não havia a sombra do executivo cansado, apenas a concentração feliz de um pai. No chão, sentada sobre um tapete macio, Lara, agora com 7 anos, organizava uma pequena família de ursos de pelúcia. Ela falava mais, ria mais. A segurança de um lar estável e o amor incondicional que a cercava haviam sido a melhor de todas as terapias. Ela pegou o menor dos ursos e o colocou nos braços do urso maior. Papai Urso, ela disse com uma clareza que encheu o coração de Ricardo de orgulho. Perto da janela, dobrando um minúsculo macacão amarelo, estava Helena. A curva de sua gravidez era proeminente e bonita sob o vestido simples que usava. Ela observava a cena, o marido e a filha, e um sorriso sereno de pura felicidade adornava seu rosto. Ela não era mais uma mulher lutando para sobreviver. Era uma mulher amada, construindo a vida que sempre sonhou. Ricardo desceu da escada, caminhou até Helena e a abraçou por trás, colocando as mãos com reverência sobre a barriga dela. Naquele momento, ele sentiu um pequeno chute. Eles se olharam, e naquele olhar silencioso, havia um universo de gratidão e amor. Lara correu até eles e abraçou suas pernas, formando um círculo completo. Na mesinha de cabeceira do quarto do casal, o antigo porta-retrato de prata, que um dia fora o símbolo do vazio, agora guardava a foto do dia do casamento. Os três, de mãos dadas, rindo sob uma chuva de arroz. A vida de Ricardo, Helena e Lara não virou mais manchete. A alta sociedade, depois de um tempo, encontrou outros escândalos para comentar. E Verônica, com sua metade da empresa, descobriu que o dinheiro compra muitas coisas, mas não preenche o vazio de um coração solitário. Para Ricardo, a vida se tornou menor e infinitamente maior.
menor em metros quadrados, em saldos bancários e em festas glamorosas, e maior em risadas, em abraços, em histórias de ninar e em chutes dentro da barriga da mulher que ele amava. Ele aprendeu que um homem não é medido pelo império que constrói, mas pela família que ele protege. No fim das contas, a história que o mundo contou em manchetes estava errada. Ricardo não perdeu metade de sua fortuna. Ele finalmente encontrou a parte que faltava para ser inteiro.